todas e a todos, cumprimentar aqui as autoridades presentes neste evento, agradecer aqui ao Dr. José Andrade pelo convite que nos foi feito para apresentar este livro. Como foi dito aqui por vários intervenientes, os Açores é uma região especialmente conhecida como a região da imigração, fruto de saída de milhares de açorianos para o Brasil, Estados Unidos, Havaí, Canadá, Bermudas, etc. Porque condições de vida nessa altura, principalmente no século XIX e mais recentemente por catástrofe natural que abalou as nossas ilhas nos anos 80 e também no final dos anos 90, fizeram com que entre 1 milhão e 2 milhões de açorianos e seus descendentes vivam fora dos Açores e espalhados pelo mundo. Segundo os dados do Observatório da Imigração, que foi publicado bem recentemente, hoje viverão espalhados pelo mundo mais de 2,1 milhões de imigrantes portugueses. Cidadãos que enviam anualmente, em média, cerca de 3,6 milhões de euros para Portugal. Portanto, podemos afirmar, sem qualquer margem para dúvida, que Portugal é um país das migrações. Repito, Portugal é um país das migrações. Portanto, o que é que nós sabemos hoje sobre a população estrangeira residente em Portugal e nos Açores? Nos finais dos anos 90 e início de 2000, pela necessidade de mão de obra, principalmente para a construção das ilhas do Pico, Faial e também da Terceira, os Açores começaram a receber cidadãos imigrantes. A região já possuía imigrantes vindos das ex-colónias nos anos 70, através da descolonização, mas foi exatamente neste período em que nós começamos a registrar o maior fluxo da população estrangeira nos Açores. Portanto, o número de imigrantes nos Açores manteve uma trajetória ascendente desde ano 2000 até 2007. No entanto, com a saída dos militares das bases das lajes, a estatística diz-nos que houve aqui um ligeiro abrandamento entre 2007 até sensivelmente 2011 e 2012. Mas essa realidade inverteu-se a partir de 2014, segundo os últimos relatórios do Serviço de Fronteira, existem hoje na região cerca de 5.123 cidadãos estrangeiros, pessoas provenientes de 97 países diferentes, de Santa Maria a Cor. Portanto, de 2000 até 2022, a população estrangeira nos Açores teve um crescimento de 98%. Existe aqui um equilíbrio entre homens e mulheres. Estamos a falar de cerca de 51% de homens e 49% de mulheres. A origem dos imigrantes residentes nos Açores tem sofrido algumas alterações nos últimos 20 anos, mas destacamos a população brasileira, que representa cerca de 20% da população estrangeira residente na nossa região. No entanto, chamamos a atenção para um dado novo que tem a ver com a entrada nos últimos tempos, principalmente no último ano, uma população vinda da Ásia, particularmente a população do Nepal e também a população de Colômbia. Portanto, aqui nós estamos a falar de uma ligeira mudança de estrutura da população estrangeira residente nos Açores. Os dados do Observatório das Migrações, também publicado em dezembro, o último, diz-nos que 31% dos imigrantes residentes em Portugal encontram-se em situação de pobreza e exclusão social, muito acima dos 19% da população portuguesa. A verdade é que a população estrangeira tem muitas dificuldades econômicas e situação de desemprego de enorme precariedade. Perante essa realidade,
continua a haver aqui a necessidade de criarmos políticas públicas eficazes para eliminar barreiras que impedem um bom acolhimento e a plena integração de pessoas imigrantes na nossa sociedade. Entendemos que quanto melhor for o acolhimento e integração dos imigrantes em Portugal, melhor esses imigrantes, essas pessoas estrangeiras, estarão em condições de contribuir para criar riqueza no nosso país, mais de 1.800 milhões de euros que contribuíram para a segurança social em 2018. Repito, os imigrantes contribuíram só para a segurança social em 2022 mais de 1.800 milhões de euros. E quando nós ouvimos hoje, muitas vezes, nas redes sociais e mesmo na televisão, alguma corrente que, de uma forma maldosa e preconceituosa, fala sobre as migrações, nós, enquanto sociedade e pessoas de bem, temos a obrigação de desmistificar esses preconceitos. Quando falamos da imigração, de quem chega a Portugal e aos Açores para viver, para trabalhar e para estudar, a realidade mostra-nos que nós temos um grande caminho a percorrer. Não podemos aceitar que existe hoje em Portugal, o que existe hoje em Portugal em relação ao processo de regularização de pessoas estrangeiras no nosso país. Há processos que muitas vezes levam 2, 3 anos e que é, na nossa opinião, injustificável. A regulação dos cidadãos imigrantes é uma prioridade, na nossa opinião, porque permite reduzir as vulnerabilidades e possibilita que os imigrantes tenham direitos, no fundo, de trabalhar em melhores condições e evita, no fundo, a exploração dessas pessoas por uma parte da sociedade em Portugal. E aqui, em bom da verdade, devo deixar aqui uma palavra muito especial ao autor do livro, Dr. José Andrade. Eu não consigo dissociar o autor da obra do governante, a pessoa que teve a responsabilidade, no fundo, de implementar nos Açores, nos últimos 3 anos, políticas públicas de acolhimento e integração de pessoas imigrantes. Mas muito antes de assumir o cargo governativo e como diretor-geral das comunidades, o Dr. José Andrade sempre acompanhou muito de perto aquilo que foi feito nos Açores nos últimos 20 anos nas áreas de migrações. Eu recordo que muitas atividades que a AIPA desenvolveu ao longo desses últimos anos, o Dr. José Andrade esteve presente, mesmo antes e muito antes de assumir o cargo do diretor regional das comunidades, e o que eu posso testemunhar pessoalmente, e sem complexo, enquanto responsável pela área das migrações, de estabelecer parcerias para a implementação de políticas públicas de acolhimento e integração dos imigrantes. E exemplo concreto é o projeto que nós desenvolvemos em 2023, onde percorremos todas as ilhas dos Açores a levar a temática das migrações, a promover palestras, a promover debates junto das crianças, junto dos jovens, junto da população em geral, no fundo, para sensibilizar as sociedades para as questões das migrações. Portanto, o mais importante, na nossa opinião, é termos nos Açores políticas públicas que nos ajudem a quebrar barreiras, eliminar obstáculos que dificultam a plena inclusão dos imigrantes na nossa sociedade, como referi anteriormente. Portanto, por isso, enquanto presidente da AIPA, faço aqui um reconhecimento público, em meu nome pessoal, e também em nome da AIPA, agradeço toda a sua colaboração com a nossa instituição e para com os imigrantes residentes dos Açores. Muito obrigado a todos. Faço minhas as palavras do meu presidente Leoté, da Associação dos Imigrantes. Sem o Dr. José Andrade era muito difícil que nós estivéssemos agora no patamar de lugar que acolhe bem os imigrantes. Muito obrigada mesmo.
licença. Acho que sou eu que vou encerrar a sessão. Bom, então eu escolhi para encerrar essa sessão um poema de um uruguaio. E é muito interessante porque quando eu escolhi esse poema eu não sabia quantos imigrantes haviam no Uruguai, quantos imigrantes açorianos haviam no Uruguai. E descobri que em 1763, 140 famílias açorianas foram obrigadas a sair do sul do Brasil para o Uruguai por uma questão de perseguição, guerras espanholas, coisas assim. Entretanto, elas foram para lá e formaram uma grande comunidade açoriana. Por isso, terminar essa sessão com um poema de um uruguaio não fica tão distante assim dos Açores. Eu escolhi esse poema porque a visão deste autor é a minha visão também. Nós não podemos pensar nas migrações numa coisa isolada, num ato isolado. Temos que pensar que é uma das capacidades da nossa espécie, da espécie humana, estar sempre em movimento. Então, segundo o Jorge Drexler, esta aqui é a nossa história. Bastou que ficássemos em 2 pés e começamos a migrar pelas savanas, seguindo o rebanho de bisontes, além do horizonte, para novas terras distantes. As crianças, de costas e expectantes, olhos em alerta, prestando atenção, cheirando aquela desconcertante nova paisagem desconhecida. Somos uma espécie em viagem. Não temos pertences, só bagagem. Vamos com o pólen no vento. Estamos vivos porque estamos em movimento. Nunca estamos quietos. Somos nômadas. Somos pais, filhos, netos e bisnetos de imigrantes. É mais meu o que sonho do que o que toco. Cruzamos desertos, glaciares, continentes, o mundo inteiro de ponta a ponta, teimosos, sobreviventes com o olho no vento, com o olho nas correntes e a mão firme no remo. Carregamos-nos com as nossas guerras, com as nossas canções de embalar, com os nossos versos, as nossas migrações e as nossas fomes. E assim tem sido desde sempre, desde o infinito. Nós fomos a gota de água no meteoro. Cruzamos galáxias, vácuo, milênios. Procurávamos oxigênio. Encontramos sonhos. Bastou que ficássemos em 2 pés e vimos-nos na sombra da fogueira. Nós ouvimos a voz do desafio. Quando procurávamos o rio, olhávamos a outra margem. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou daqui, mas tu também não és. Eu não sou daqui, mas tu também não és. Eu não sou daqui, mas tu também não és. Não somos de nenhum lado do todo e somos de todos os lados um pouco. Estamos vivos porque estamos em movimento, porque nunca estamos quietos. É a mesma coisa com as músicas, os pássaros e os alfabetos. Se queremos que algo morra, basta deixar quieto. Muito obrigada. Boa noite a todos, senhoras e senhores, queridos amigos. Saúdo a todos em geral e em especial ao Dr. João Bosco Mota Amaral, o Dr. Pedro Ferri Castro e a Dra. Berta Cabral em representação do Presidente do Governo dos Açores, o Dr. Sérgio Rezendes em representação do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Presidente da Câmara Municipal do Nordeste, o Senador John Correia, de alguma forma representando simbolicamente a nossa querida diáspora açoriana,
mas também a minha mulher, a minha mãe, as minhas filhas. Sintam-se todos amistosamente cumprimentados. E permitam-me 3 palavras apenas no final de uma sessão que vale mais pelo que os outros disseram do que propriamente pelo que eu possa dizer. Uma primeira palavra ainda para o livro anterior. Transatlântico, as migrações nos Açores, foi lançado neste mesmo auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, em fevereiro do ano passado, e sucessivamente apresentado na Horta, Angra do Heroísmo, Lisboa, Porto, Funchal, Montreal, Toronto, Nova Inglaterra, Califórnia, Praia da Vitória, Cabo Verde e Brasil. Com o prefácio de José Manuel Bolieiro, reunia 50 textos produzidos em 2021 e 2022 que olham os Açores como cais de partida e como porto de abrigo. Na sua sequência e em seu complemento, lançamos agora este Transatlântico 2, Açorianidade e Interculturalidade, que aqui merece a nossa segunda e principal palavra. É uma coletânea de 20 textos escritos em 2023, com informações e reflexões em que os Açores projetam a açorianidade na diáspora e acolhem interculturalidade nas ilhas. Vem a pretexto de simbólicas efemérides diaspóricas, desde os 275 anos do povoamento açoriano do sul do Brasil, os 260 anos da chegada dos açorianos ao Uruguai, até aos 70 anos da imigração oficial dos Açores para o Canadá e aos 65 anos do Azorean Refugee Act nos Estados Unidos, passando ainda pelos 95 anos da pioneira Casa dos Açores em Lisboa, ou mesmo pelos 25 anos da própria Direção Regional das Comunidades. Mas o seu principal motivo de interesse, na minha opinião, são os 3 prefácios de 3 personalidades representativas da grande diáspora açoriana. Lélia Pereira Nunes, descendente de açorianos povoadores do sul do Brasil que emigraram das ilhas do Triângulo, Faial Pico e São Jorge, é a presidente da Academia Catarinense de Letras na nossa cidade irmã de Florianópolis. Dinis Borges, natural da Ilha Terceira e imigrante há 50 anos, é o fundador e diretor do Instituto Português de Além Fronteiras da Universidade do Estado da Califórnia, na maior comunidade açoriana dos Estados Unidos da América. José Carlos Teixeira, natural de São Miguel e imigrante há quase meio século, viveu e lecionou em Montreal e em Toronto e é agora professor catedrático da Universidade da Colômbia Britânica, no outro lado do Canadá. Vão para eles os primeiros agradecimentos de entre outros que se impõem por igual. Quero agradecer, devidamente, à incansável editora Letras Lavadas e ao seu criativo gerente Ernesto Reizendes, mas também aos seus competentes colaboradores Pedro Melo, pela paginação, e Jaime Serra, pela renovada concepção da capa a partir de uma imagem do Museu da Imigração Açoriana, e bem assim, à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, esta nossa acolhedora Catedral do Livro, dirigida pela doutora Iva Matos. Quero agradecer igualmente à nova presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos, a doutora Andreia Muniz de Sousa, e ao novo presidente da Associação dos Imigrantes nos Açores, Dr. Leonter Viegas, pelos importantes testemunhos que aqui partilharam em nome da açorianidade e da interculturalidade, com a cumplicidade insular da Bermuda e de São Tomé, bem como a simbólica representante da maior comunidade imigrada nestas ilhas, Eleonora Marinho Duarte, uma brasileira com alma açoriana, pela poesia das migrações. Quero agradecer, finalmente e principalmente, a todos e a cada um dos presentes, incluindo
os colegas da Direção Regional das Comunidades, na pessoa do Diretor de Serviços, Nuno Cardoso Dias, que são tantos e tão significativos como que, antecipando a celebração açoriana da Quinta-feira de Invicos. A propósito de antecipação, aqui fica uma terceira e última palavra sobre o nosso 30º livro, que poderá vir a ser lançado já no próximo mês de fevereiro. Ainda provisoriamente intitulado como Conversas da Diáspora, 50 açorianos pelo mundo, este livro reunirá meia centena de entrevistas biográficas com personalidades que nasceram nas Novilhas e se afirmaram fora de Portugal, nas Américas do Norte e do Sul, na Europa, na África, na Ásia. Por exemplo, desde a diplomata mariense Manuela Bairros, nova embaixadora de Portugal em Timor-Leste, até ao arcebispo jorgense Dom José Avelino Betancourt, atual núncio apostólico em Camarões e na Guiné Equatorial. Nesse próximo livro, como no atual e no anterior, fica a força e o orgulho de se ser açoriano onde quer que estejamos. E ficam todos, desde já, convidados para o seu lançamento, com votos de um excelente 2024 para cada um. Então, cabe-me a mim dizer que está encerrada a sessão. Muito obrigada a todos. O Dr. José Andrade poderá autografar os livros se quiserem lá fora na mesa